Muito bem, pessoal. No tópico de hoje, nós vamos tentar elucidar a seguinte questão. O processo em paradigma neojudicialista é contrafático? Mas já vou adiantando que esse é um ponto deveras complexo. No entanto, para tentar torná-lo mais tranquilo, na nossa fala, eu vou começar como ponto de partida fazendo aqui um breve comentário sobre uma pergunta que um aluno fez em sala de aula, há uns 2 anos atrás, mais ou menos. Ele fez a seguinte pergunta, abre aspas. Professor, se eu tenho algumas teorias do processo, que foram inclusive escritas em livros, por que quando eu estou na biblioteca e vou pesquisar livros de processo civil, ou processo em geral, teoria do processo, eu percebo que cada autor tem uma concepção sobre o processo e que muitas vezes elas não têm, inclusive, uma aderência, uma vinculação com aquela teoria que foi formulada. Fecha aspas. Eu parei e disse ao aluno que a pergunta dele era deveras inteligente e abriu-me a oportunidade de esclarecer um ponto que é crucial para a epistemologia da ciência, que é a distinção entre teoria e ideologia. Eu disse para esse aluno o seguinte, falei, olha, se você está percebendo isso, significa que você pode dar um passo a mais. Significa que você pode descobrir, inclusive, que muitas dessas teorias processuais não são teorias e podem ser meramente ideologias. E a partir desse ponto, eu comecei a explicar essa questão fundamental que distingue uma teoria de uma ideologia. Primeiro, é importante lembrar, e eu já falei aqui, que a teoria, em uma perspectiva popperiana, que é a perspectiva que eu acompanho, ela se funda num critério de falseabilidade, de modo que permite a crítica teorizada para alcançarmos a refutação dessa mesma teoria. Porque a ciência, ela deve caminhar ad infinito. Ela deve caminhar ad infinito. Aqui não se acolhe, em perspectiva de Karl Popper, o princípio da não contradição, o princípio aristotélico. Muito bem. E uma ideologia? E uma teoria que muitas vezes pode estar transvestida de uma ideologia. Como podemos fazer essa distinção? Eu tentei explicar que muitas vezes a teoria é falseável, mas não é refutável. Se isso acontece, nós não estamos diante de uma teoria em perspectiva popperiana. Nós estamos diante de uma ideologia. Veja, ela pode até ser falseável, mas não é refutável. Eu percebi que o aluno ficou em estado de choque, E aí buscamos discorrer mais sobre esse ponto para tentar esclarecer, dizendo da seguinte forma, olha, quando uma teoria não é refutável, ela se torna tão resistente, tão importante para os seus seguidores, que eles buscam salvá-la por meio de hipóteses ad hoc, que tenta permitir que essa teoria não morra, porque ela se sustenta por um critério de irrefutabilidade. E a saída científica que eles encontram é salvá-la mediante argumentos ad hoc, ou argumentos para completá-las, para não permitir que elas morram. Por exemplo, a teoria de Karl Marx, se você estudá-la bem, ela é falseável. Você percebe que a realidade objetiva tem refutado as teses de Marx. Basta você ver aí, o capitalismo tem cada vez mais se fortalecido, ganha novas vertentes,
né? Então a tese, de Karl Marx não se confirmou, ela foi sendo falseada. No entanto, a tese de Karl Marx ela é irrefutável. Você olha para a realidade, você está vendo que a pobreza está aumentando. Né? De acordo com dados do Banco Mundial, em 2050, a população, são dados oficiais, a população de extrema pobreza chegará em números astronômicos. Né? Então você pensa, poxa, então não tem como refutar os argumentos de Marx. Né? Marx viveu em um tempo onde ele vivia ali, assistia jornadas de trabalho de praticamente o dia inteiro, pessoas morrendo, né? Então é insuperável o gênio dele quanto à tentativa de dar uma resposta ao sofrimento humano. No entanto, nós vamos percebendo que a teoria dele, por ser falseável, porém irrefutável, ela foi ganhando vários adeptos, que tentou ressuscitar Marx por a teoria de Marx com hipótese ad hoc. É por isso que vocês ouvem falar aí constantemente em neomarxistas, né? E aí tem várias vertentes, né, de pessoas, né? O próprio Zizek, que é um teórico importantíssimo de se estudar, é considerado aí um neomarxista. Estou citando ele porque ele é o mais famoso, mas tem vários aí que continuaram fazendo releitura do materialismo histórico, né? Ou seja, revisitando as teses de Marx. Mas o centro é que essa teoria está sempre viva, ela nunca morre. Já em perspectiva popperiana, uma teoria, ela nasceu para morrer. Ela tem que nascer para morrer. Ela pode ter uma resistência duradoura, mas pelo seu critério de falseabilidade, ela vai chegar um momento em que ela não terá condição de se sustentar, porque novas hipóteses, novas conjecturas de mundo é inevitável. Só para vocês terem uma noção quanto isso é importante, e se aplica às ciências sociais e às ciências naturais da mesma forma. Isso diz as ciências naturais, que eu vou falar agora, mas se aplica perfeitamente às ciências naturais. Só para vocês terem uma noção, quando Isaac Newton fez as suas teorias sobre órbitas celestes, foi tudo considerado tão perfeito que a comunidade científica na Inglaterra chegou a decretar, isso é fato científico, que o universo estava explicado. Que o gênio de Newton teria explicado todas as problemáticas do universo. E com isso, nós não tivemos mais pesquisas sobre as questões do universo, sobre o nosso lugar no universo. Foi preciso que mais de 100 anos depois nascesse um gênio, como Albert Einstein, para apontar aporias na teoria de Newton. 100 anos depois. E aí vocês podem perguntar, poxa, será que durante esses 100 anos as universidades, os cientistas estavam todos dormindo? Estavam todos apagados? Foi preciso, nós temos que esperar 200 anos, 300 anos para que uma teoria seja apontada como falsa? Ora, claro que não. Né? O que Einstein percebeu é que havia pontos dogmáticos na teoria de Newton e que ela precisava ser explicada. De modo que a teoria de Newton alcançou um grau explicativo ao ponto de refutar as teses de Newton, ampliando o entendimento que Newton tinha do universo. Veja, a teoria de Albert Einstein não salvou a teoria de Newton. Ela refutou a teoria de Newton. Ela, além de falsear, refutou completamente a teoria de Newton e abriu possibilidade
para novas técnicas no mundo. Se hoje eu estou falando aqui para vocês por esse vídeo, nós temos que agradecer a perspectiva teórica de que foi possível lançar um foguete, colocar no espaço um instrumento tecnológico para que possamos fazer aqui uma transmissão por vídeo. Então a ciência, ela tem resultados práticos? Sim. Ela pode nascer de um problema teórico, mas vai gerar resultados práticos perfeitamente. Já uma ideologia, muitas vezes, apresenta com um corpo de teoria e ela, muitas vezes, ela é tão caprichosa, ela é tão esplêndida, que o teórico que passa a estudá-la não vê condição de refutar, percebe que ela é falseável em alguns pontos, e ao invés de tentar eliminá-la por meio de uma seleção natural do intelecto humano, ele tenta salvá-la. Essa foi a explicação que eu tentei elucidar para esse aluno, que respondeu da seguinte pergunta. Professor, com outra pergunta. Professor, então, eu percebo, com tudo isso que o senhor falou, que quando as pessoas procuram criar novas hipóteses a partir de uma teoria em que pese ela seja falseável, mas ela é irrefutável, nós temos uma ideologia, é isso? Falei, perfeitamente. Nós estamos diante de uma ideologia. Porque no campo da ciência, o que me distingue, o que me permite alcançar a verossimilitude, em perspectiva popperiana, é o critério de falseabilidade que permite que as teorias sejam refutáveis. Esse é o ponto interessante. Falei tudo isso para dizer para vocês que o processo, em perspectiva neo-institucionalista, ele será intrassignificativo e intrassistêmico, com a finalidade de obter efeitos contra a faticidade, contra a realidade positiva e objetiva e fraticida que nós temos. Então não basta dizer que o processo é contrafático. Isso não diz nada. Isso não diz nada. Se vocês estudarem, por exemplo, esse livro aqui, que é um livro pequenininho e é uma leitura fácil, porque é um conto onde Agamben fala o que é real, dá para vocês perceberem que eu não posso fazer inferências da realidade. Eu não posso fazer como quer a exposição de motivos, de que o processo seja uma teoria comprometida com a realidade. Isso é muito vago. Isso é bastante complexo. Eu não tiro resultados por meio da indução, observando a realidade. Isso pode até dar certo, mas a quantidade de erros é infinitamente maior do que os acertos. Então, o processo, em perspectiva neo-institucionalista, retirando derivações dessa teoria, é possível você sustentar a seguinte afirmação. O processo é, repito, intrassistêmico e intrassignificativo, cuja a finalidade é obter resultados contra a faticidade, para reduzir essa faticidade mortal que temos na realidade objetiva. Então, dito de outra forma, explicando de outra forma, é importante relembrarmos o que dissemos na primeira aula. Ou seja, por que o processo em perspectiva neo-institucionalista é uma proposição teórica? Porque ele cria uma realidade conjectural projetada de um mundo que queremos erguer, um mundo possível, entre N mundos que podem existir.
Então veja bem, o meu intelecto, a minha mente, que Popper chama de mundo 2, cria uma hipótese de realidade que eu quero implantar. Na medida que essa realidade é criada pela minha mente, eu devo criar um espaço que essa teoria, que essa proposição se desgarre da minha mente e possa conviver num espaço teórico que nós chamamos de espaço exossomático, de modo que ela possa concorrer com outras teorias, com outras proposições que foram formuladas para resolver um problema específico, para que ela tenha uma resistência entre as teorias concorrentes e sobreviva entre essas teorias. Uma teoria deve buscar eliminar a sua teoria concorrente. Ao fazer isso, nós não estamos matando, veja bem, aquele que idealizou a teoria. Nós estamos matando a teoria, permitindo que as teorias morram no lugar dos seus idealizadores. Isso que disse Karl Popper. De modo que aquela teoria mais resistente, ela se torna, aí sim, o paradigma do momento. Ou se você quiser falar a ciência do momento, né, mais resistente, para que seja possível extrair as derivações. Então, na perspectiva neoinstitucionalista, é por isso que a teoria é instituidora de um sistema jurídico. Esse sistema jurídico é que irá permitir a existência do devido processo, ou seja, de devir existencial controlado pela linguagem, pelos institutos autocríticos da linguagem, contraditória e ampla defesa, de que esse projeto conjectural de realidade ele seja testado e eu possa obter ganhos sistêmicos em face desse projeto conjectural. À medida que eu obtenho ganhos sistêmicos em face desse projeto conjectural, eu obtenho uma questão importante, que é a possibilidade de testificar esse sistema teórico.